Bom dia, quinto B! Como foram de fim de semana? Eu espero que vocês estejam bem. Nossa aula de hoje é português e matemática, no livro Aprender Sempre. Então, no livro Aprender Sempre Português, a gente vai começar na página 35 até a página 38, atividade C, que são poemas concretos. Essa matéria é uma matéria muito bacana. Mas antes da Paula entrar na aula de hoje, eu vou relembrar com vocês poemas. E a gente já viu poemas no primeiro capítulo do nosso livro APS. Poemas é uma obra literária que pertence ao gênero poesia. Pode ser em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar a emoção e sentimentos. Então, a Pro explicou para vocês, em outras aulas, que poema é o verso ou estrofe, é o texto. Poesia é o sentimento, a emoção que aquele poema traz para a gente. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um poema A Casa, de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Então, este poema tem quantos versos? Cada verso é a linha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 versos. E quantas estrofes? Uma estrofe só, que é um bloquinho só. Tem algumas rimas, tem sonoridade, porque esse poema é uma musiquinha também, e eu acho que vocês já escutaram. Depois aqui tem outro poema de Cecília Meirelles, A Bailarina. Esse poema já está em forma de estrofes e versos. Estrofes, cada bloquinho, ó. Uma estrofe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 estrofes. E cada estrofe tem um número de versos. A primeira estrofe aqui tem 3 versos. A segunda estrofe tem 2 versos. E assim vai. E ela também tem bastante rima. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Então aqui, menina pequenina, bailarina rima. Não conhece nem dó nem ré, mas pode ficar na ponta do pé. Ré com pé rima. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Então aqui também rima. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar, e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças, e também quer dormir como as outras crianças. Então, a rima num poema parece que a gente está cantando, né, o poema, dá sonoridade ao texto. Então, aqui são poemas. Agora, o poema concreto ou visual. Os poemas concretos, também conhecidos como poema visual. Então, é a mesma coisa, poema concreto, poema visual. Ele possui as seguintes características: formas visuais, aparência, textos visuais, e ele pode ser escrito com textos e palavras, ou textos ou palavras, tá? Pode ter rima ou não. Então, olha só este poema visual. Você já bate o olho e vê que é um formato de uma xícara. Sem ler o poema, do que será que está falando este poema visual? Do que você acha que está falando? Aqui, para mim, lembra café com leite. E para você? E um café com leite quentinho, porque olha as fumaças. Agora eu vou começar a ler o poema. Na tarde fria de julho,
Voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente. E me pergunto, já em prosa existe coisa mais gostosa? Então, olha só, esse poema é visual, no formato de uma xícara de café, que sai a fumacinha, e também tem rimas nele. Olha que bacana! Olha outro exemplo de poema visual. É a cara de ou um gatinho ou um cachorro, sem ler o poema. Agora a gente vai ler. Para conseguir, minha atenção será difícil. Porém, se a conquistar, terá todo o meu charme, afinal, não é à toa, me chamam de gato. Então, olha só que bacana o poema e tem a forma do gato. Outro. Se a gente olhar assim, o que parece? Sem ler, parece dois olhos fechados. Ó, dois olhos fechados. Agora a gente vai ler para ver o que significa. Na noite que promete insônia, fecho meus olhinhos e conto carneirinhos. 1, 2, 3 e assim vai. Então é um olhinho fechado e é um poema que está falando sobre insônia, sobre a noite, sobre dormir. Olha esse que bonitinho, vamos aumentar aqui. Esse é de um aluno, ó. Em forma de uma casinha. O que será que ele escreveu? Tem muita alegria, minha casa é cheia de aqui é de vida, minha família mora nela, minha casa é muito boa. Poema Minha Casa. Então aqui o aluno fez um poema sobre a casa dele e fez no formato de casa. Um outro poema que tem o formato de uma criança. Ó, toda criança, direitos, a saúde, escola, amor, moradia, diversão. Então aqui ele está dizendo que toda criança tem direito à saúde, escola, educação, diversão. E fez em formato de criança. E diversão ele colocou em uma bexiga. Olha que bacana. Esse daqui é um poema de palavra. Só tem uma palavra. Arranha. Ou é aranha? É aranha. Porque se você bate o olho, você já vê a forma de uma aranha. Aranha. Aí várias vezes, ó. Aranha, arre. E assim vai, ó. Olha que bacana. Então, é o formato de uma aranha e é só com a palavra aranha. E ele brinca também, porque parece arranha. Então, ele brinca com a palavra também. Agora, no livro de vocês Aprender Sempre, na página 35, ele dá 4 poeminhas pra gente, e eu acho que você já conhece esses poemas. Então aqui tem o poema Quadrinha. Eu sou pequenininha do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. Tem um poeminha que é em forma de cantiga popular do peixe vivo, trava-língua e uma parlenda, tá? O que a gente vai fazer desta página aqui? No seu caderno de português, você vai fazer o seguinte. A Pro fez um. Você pode até copiar esse da Pro ou pode fazer o seu, né? Então, no seu caderno de português, transforme os poemas da página 35 em poemas visuais. Então, você vai brincar com os poemas e transformá-los em poemas visuais. Então, eu transformei a quadrinha num poema visual. Então, a quadrinha lá, ó. Eu sou pequenininha do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. E aí eu fiz um coração e coloquei, ó, eu sou pequenininha do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. Mas aqui eu poderia fazer um botão de rosa e escrever em volta todo da rosa, fazer o galho, fazer a flor.
Eu poderia fazer uma camisa com bolso e escrever em volta do bolso, em volta da camisa do papai. Eu poderia fazer nessa camisa o bolso e um coração do lado e escrever a parte do papai no bolso, a parte da mamãe no coração. Eu poderia fazer N formatos, entendeu? Eu poderia fazer o formato que eu quisesse, desde que esse formato lembrasse também aqui a quadrinha. A gente está transformando esta quadrinha, que é um poema, em um poema visual. Agora você vai transformar no seu caderno o Trava-Língua, a Cantiga Popular do Peixe Vivo e a Parlenda do Domingo em poemas visuais. Então, você vai fazer cada uma numa folha, tá bom? E aí você pode fazer na folha do seu caderno neste formato aqui, ó, tá? Formato paisagem. Então, você faz cada uma numa folha. Então, você pode fazer o seguinte, você vai colocar lá quadrinha e faz o desenho com o poema, escreve o poema. Depois, trava-língua, você vai ler esse poema da trava-língua. Qual palavra aqui você pode usar para fazer um desenho e escrever em volta o texto? E a mesma coisa para os outros. Capricho, tá bom? Capricho. Usem lápis de cor, pessoal, contorne de canetinha, escreve bonitinho, tá? Escreve a lápis, depois passa a caneta em cima, aí você pode apagar o lápis de baixo, fica até mais fácil para proler. Vamos lá, galera, capricho. Na página 36, vamos trabalhar com um poema que chama Namorados. Então, antes de ler o poema, responda. O poema Namorados está no final dessa página, mas não pode ler. Primeiro você vai responder aqui, tá bom? Letra A. Em sua opinião, qual será o assunto do poema? Então, o poema chama Namorados. Do que você acha que vai falar esse poema? B. Você acha que todo poema fala de amor? Então, você acha que todo poema só fala de amor? Sim ou não e justifica. Sim, porque blá, 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 blá. Não, porque blá, 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 blá. Só sim e não não é resposta. C. Você gosta de ler poemas? Por quê? Sim, eu gosto porque blá, 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 blá. Não, porque blá, 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 blá. Só sim e não não é resposta. D. Você já leu algum livro com poemas? Qual? Então, além dos livros nossos da escola, você já leu algum livro com poema? Se sim, qual o nome do livro? Se não, por que você nunca leu o livro? Ah, eu não tenho um livro desse em casa, eu não tenho acesso a um livro desse, não tem na escola, nunca peguei na escola. Sabia que aqui em Ubatuba tem uma biblioteca muito bacana que você pode fazer uma fichinha lá e alugar, emprestar vários livros? Então, que tal essa dica? Agora, vamos ler o poema e pensar sobre nossas hipóteses. Então, agora você pode fazer a leitura desse poema e depois você volta na questão A e B e você vê se a sua resposta bateu, se a sua resposta condiz com o que o poema fala. Página 37. Tem uma continuaçãozinha do poema aqui na página 37 também, tá bom? Agora aqui, o que sabemos sobre poema? Ah, a gente sabe bastante coisa sobre poema, não sabe? Voltando lá no slide da aula da Pro. Ó, a gente sabe que poemas é do gênero poesia, a gente sabe que poemas tem versos, tem estrofes, pode ter rimas ou não. A gente sabe que um poema pode ser um poema visual. Olha quanta coisa que a gente sabe sobre poemas. Então, tudo isso que a Pro falou, você vai anotar aqui nessa tabelinha. Coisas que a gente sabe sobre poemas. 3. Agora vocês lerão
o poema Rio, do escritor Rodrigo Frize Gonçato, publicado no livro Abri o Livro na Presença de Todos. Olha só, é um poema diferente, porque é um poema visual, concreto. Rio, você chorando e água faltando no mundo. Então, o que esse poema aqui lembra para você? Ó, o que vocês perceberam nesse texto? O que lembra esse visual aqui do poema? Se você olhar para ele assim, o que lembra? Vou dar uma dica. É um fenômeno da natureza. Essa resposta aqui, você vai fazer com as suas palavras o que você acha que lembra esse poema. Então, as atividades de português são aquelas, tá? Os poemas concretos no caderno. Eu quero lindão, pessoal. Matemática. Página 98 a 104, atividade 4. Então, é da página 98 até a 104, na questão 4. O que a gente vai trabalhar em matemática? Problemas e possibilidades. E a gente vai usar divisão e multiplicação agora. Aula 2 e 3, vamos ao parque de diversões. O que a gente vai aprender nesta aula aqui? A gente vai rever, na verdade, porque a gente já aprendeu isso daqui, né? Problemas envolvendo multiplicação, que é a nossa continha de vezes, e divisão, que é a nossa divisão com números naturais. Então, tabuada na mão, lápis e borracha. Número 1. Miguel e Samuel convidaram os amigos Helena e Renan para irem ao parque de diversão. Quando chegaram, eles foram comprar os ingressos e encontraram os seguintes valores. Então, aqui tem a tabelinha de preço. Ingresso comum, R$ 8,00. Ingresso para a roda gigante, R$ 10,00. Página 99. Letra A. Cada um comprou 4 ingressos comuns e 2 ingressos para a roda gigante. Quanto cada um gastou? Melzinho na chupeta, hein, galera? Presta atenção nessas continhas aí. Arma a continha certinho. Fez as continhas? Resposta por extenso. Cada um gastou tananã e tananã. Tá bom? B. Os 4 amigos juntos gastaram mais de que R$ 200, menos do que R$ 200 ou exatamente R$ 200 com a compra de todos os ingressos. Como você fez para descobrir? Então, presta bem atenção que você vai usar os dados do problema A também aqui, tá? Presta bem atenção. C. Faça os cálculos anotando suas estratégias. Então, aqui na C é um espaço para você fazer as continhas da B, tá? E na B você coloca só a resposta por extenso. Como que você fez para descobrir? O que é essa pergunta? Que conta que você usou, tá? Quais são as operações matemáticas que você usou? Adição, subtração, multiplicação, divisão? Qual? E aqui você faz as continhas. Página 100, 2. Após comprar os ingressos, Samuel e seus amigos foram a uma lanchonete, tomaram um sorvete e comeram um lanche. Grifa, um sorvete e um lanche. Analise as situações e descubra quantas opções ele tinha para escolher o sorvete e o lanche. A. Para montar o sorvete, a lanchonete tinha como opções 4 sabores de sorvete, grifa, 4 sabores de sorvete e 3 caldas. Nossa, essa tá fácil, hein, galera? Então, você põe aqui 4 sorvetes, 3 caldas. De quantas maneiras diferentes eles podem montar o sorvete? Para escolher um sabor de sorvete e uma calda, você tem que usar todos os sabores de sorvete e todos os sabores de calda. Tá fácil. Usem a tabuada.
Depois, aqui tem uma tabela de lanches da lanchonete. Qual pão, qual queijo, qual recheio e qual vegetal. Então, aqui ele também pode montar um lanche com um tipo de pão, um tipo de queijo, um tipo de recheio e vegetal. Esse quadrinho aqui tem continuação na página 101. Então, vamos lá. Ó, de quantas maneiras diferentes eles podem montar o lanche para escolher um tipo de pão, um queijo, um recheio e um vegetal? Então, aqui, ó, se eu escolher esse pão aqui, eu posso vir com esse queijo mussarela ou com esse queijo cheddar. Eu posso hambúrguer ou salsicha. E eu posso um desses 4 vegetais. Então, aqui, uma opção. Aí, você vai ver as continhas que você tem que fazer, tá bom? Você pode ligar também, cada um com lápis de cor diferente, para saber depois o total. Aí, você usa aqui esse espaço para você montar o esquema, tá? De quantas maneiras diferentes eles podem montar o lanche. 3. Depois do lanche, Samuel, Gabriel, Renan e Helena foram à montanha-russa. Como havia várias pessoas na fila, eles começaram a fazer alguns cálculos para ver quantas voltas faltariam até chegar a vez deles. Para isso, observaram algumas informações. Na frente deles havia 32 pessoas e o carrinho comporta 4 pessoas por vez. Então, grifa 32 e grifa 4 pessoas por vez. Quantas voltas eles terão que esperar até chegar a vez deles? Então, na frente deles haviam 32 pessoas. Cada carrinho cabe 4 pessoas. Que continha que eu preciso fazer aí? 32 pessoas, cada carrinho cabe 4. Presta bem atenção. 4. Observe a imagem a seguir e as informações presentes nela. Elabore um problema que possa ser resolvido utilizando a multiplicação ou a divisão e resolva-o. Então, aqui, ó, capacidade por cadeira 4 pessoas e preço do ingresso R$10 por pessoa. Nesta caixinha aqui, você vai escrever um problema, tá? Usando essas duas informações, 4 pessoas e R$10. E aqui embaixo da folha, você vai resolver. Deixa eu ver se tem espaço aí para vocês. Não. Aqui embaixo no livro de vocês tem a aula 4. Então, aqui você escreve o probleminha e resolve aqui mesmo, tá bom? Ou resolve aqui nas laterais. Então, você vai montar um problema e resolver o problema, tá? Então, essas são as nossas atividades de hoje, matemática e português. A Pro vai tentar deixar a sala do Meet aberta às 10 horas, tá? Até o meio-dia. Só que o Meet agora, ele cai. Deu 1 hora, ou 50 minutos, 40 minutos, ele cai. Por isso que eu tô mandando o link todo dia, porque o Meet mudou, tá bom? Mas aí eu vou mandando o link lá no grupo de vocês. Concentração, força na peruca e bora que começou a semana. Beijos, meus amores.